Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom! Você sabia que a pessoa com o dom, ele pode cantar como um anjo e mentir como um demônio? Você sabia que ele pode pregar como um pregador e pecar como um pecador? Você sabia que uma pessoa com um dom, ele serve na seara do Senhor, mas não serve ao Senhor da seara? Então vem comigo que nós vamos discorrer sobre este assunto maravilhoso, que foi uma das grandes revelações que o profeta trouxe. Vem comigo. Shalom. Muito bem, meus amados, eu quero ler as Escrituras para fixar a nossa base de hoje. Apenas um versículo, Romanos, capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Pai, tua palavra é a verdade que liberta. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado. Fala conosco através da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. As Escrituras lidas, e esta foi uma das grandes revelações que o profeta nos ensinou, que dons e vocações são dados sem arrependimento. A pessoa já nasce com aquela vocação e os dons são dados sem arrependimento. Então não é necessário a pessoa ser um cristão para que ele tenha um dom, para que ele tenha uma vocação. Não. Isso é uma coisa que é dada sem a pessoa se arrepender. Por isso você vê muitas pessoas no mundo com uma desenvoltura, com um talento muito grande, porque isso é dado sem arrependimento. Então o profeta diferenciou entre dom e doador. O que você precisa ter é o doador, porque o doador ele te lega uma herança. Existe uma diferença entre dom e herança. E nós vamos falar sobre dons aqui. Próxima programação nós falaremos sobre herança. Observe só. Quando eu era lá da denominação, eu achava que aquelas pessoas talentosas, que tinham talentos para ou mesmo pregar, cantar, isto era Deus na pessoa, mas na verdade não é. Isto não prova que Deus está em você por um dom ou um talento. Não. Agora, a herança prova que Deus está em você. O doador estando em você, aí é outra coisa. Mas dons e vocações, isto não prova. Então veja, ao longo na nossa caminhada, na vida, a gente vê muitas pessoas talentosas, mas o seu talento não pode ultrapassar a ordem divina. E aí, eis a questão de mulheres pregadoras. Você tem mulheres talentosas que têm um talento imenso, mas esse talento não pode ultrapassar a ordem que Deus colocou nas Escrituras. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. As mulheres estejam caladas na igreja. Mulher não tem germe de vida. Por si só, ela não pode gerar nada, porque ela não tem semente. Ela não lança semente. A semente, o germe de vida está no macho, não na fêmea. É o macho que tem o germe sanguíneo. Mas vamos lá. Então você vê aquelas pessoas talentosas que pregam uma maravilha, que tem um carisma muito grande, mas isto credencia ele a ser um cristão?
Não. Obediência total à palavra é que te credencia a ser um cristão. Uma vida rendida a Deus. A herança que é o Espírito Santo doador, isto te faz ser um cristão verdadeiro, porque você se mantém obediente à sua palavra. Vamos entender isso. Nós introduzimos que uma pessoa com um dom, ele pode cantar como um anjo e mentir como um demônio. Pode. Pode pregar como um pregador e pecar como um pecador. Pode sim. Ele pode servir a seara do Senhor, mas não servir ao Senhor da seara. Ele pode ser um prestador de serviço do Senhor, mas jamais ele será um servo do Senhor da seara. É muito forte isto. Observe. Então você tem assim, nunca você vai olhar para uma pessoa pelo seu dom, não. Mas você tem que ver o caráter daquela pessoa, se é semelhante ao caráter de Cristo. Você vê um pregador que ele pede dinheiro, ele não tem o caráter de Cristo. Aquilo é um charlatão, aquilo é uma teofania caída. Aquilo é um homem que está usando o dom para poder comercializar, fazer daquilo um comércio. E um filho de Deus não comercializa os dons. Bom, tem uma voz bonita. Eu posso ganhar dinheiro fazendo um CD para poder vender. Eu posso usar esta voz para comercializar esse talento que eu tenho. Eu começo a comercializar para ganhar dinheiro. É certo isso? Não, é errado. Isso é diabo. É o diabo que está colocando na tua cabeça, colocando isto em você para fazer isto. O profeta ilustrou que Elvis Presley, ele trocou Jesus por uma frota de Cadillac por causa do seu dom. Observe, Elvis Presley foi criado, o seu pai era pentecostal, foi criado na igreja cantando os hinos Paz no Vale, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Cantando paz no vale, haverá paz no vale para mim. Mas sua voz bonita levou ele a comercializar aquele dom, e aí ele foi à ruína e à perdição. O dom vai levar muitas pessoas para o inferno. O dom só te reveste por fora, a herança te reveste por dentro, o doador te reveste por dentro, mas o dom só te projeta por fora. Por isso que muitas pessoas querem ter dons, principalmente dons de cura, operação de milagres, porque isto projeta ele por fora, torna ele um homem público. E aí ele começa a comercializar aquilo, ele começa a ser visto, começa a ser famoso. Na verdade, o profeta ensinou, o verdadeiro significado de um dom é para você sair do caminho e deixar Deus operar, porque o dom, ele deve ser usado para a obra de Deus, para o aperfeiçoamento, para ajudar na igreja. Ali tem um homem que sabe ensinar. Pronto. Isso deve ser usado para a obra de Deus, para o aperfeiçoamento dos santos. Na verdade, os dons e vocações é para isto. É para ser usado na obra do Senhor, para tudo que você tiver de dons e talentos é para você investir na obra de Deus e conquistar almas para o reino de Deus. Aquela parábola dos talentos ilustra muito bem isto. Foi dado a um tantos talentos, 2 talentos, a outro 5 e a outro foi dado 1. Mas aquele que enterrou o seu talento não produziu nada, foi tirado dele e dado ao que tinha mais. Aquele que tinha, investiu, produziu e conseguiu mais 5. Então o profeta ensinou, todo dom que você tiver, use para Deus, use na obra do Senhor, para conquistar almas para Deus. Na verdade é isto. Observe, o que é que estão fazendo? Então as pessoas veem que tem um dom,
Ele tem o dom de ser um bom pregador, então ele começa a vender aquelas pregações, de ser um cantor, então ele começa a fazer shows evangélicos, começa a vender CDs e DVDs, que não é isto, a comercialização dos dons vieram pelos caimitas. Veja aquele caimita, que era cantor, que eu já falei sobre ele aqui, Jabal. Então ele comercializava, ele cantava para fazer comércio, para fazer show. Não era para Deus. Tudo que eu tiver de dom, eu devo usar para Deus. Se eu tenho o dom de pregar, deve ser usado para o Senhor da Seara. Se eu tenho o dom de ensinar, deve ser usado para Deus. Então, um verdadeiro eleito, ele usa tudo que tem, todos os seus dons e talentos para Deus. Vamos ver. O dom foi quem tirou José do Egito da prisão. José tinha dons, ele tinha o dom de interpretar sonhos, mas ele usava aquele dom para Deus. Ele não comercializava aquilo. Observe. Mas a primeira coisa que você deve ter é o doador para depois usar o dom. Porque poder sem caráter é diabólico. Desenvolva primeiro o caráter do doador para depois você usar os dons. Observe, Faraó chegou e disse assim: haveríamos porventura um homem como este, onde há nele o Espírito de Deus? Observe, reconheceu que naquele homem havia o Espírito de Deus para fazer aquelas coisas. E José usava aquilo para a obra de Deus. Foi o dom que tirou José da prisão. Quando ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, aquilo fez aquele copeiro se lembrar que estava na prisão, quando Faraó teve o sonho, lembrar que havia ali um hebreu que tinha o dom de interpretar sonhos, e lembrou-se dele, trouxeram ele na presença de Faraó, e aquele dom tirou ele da prisão e colocou ele numa posição para sentar à destra de Faraó. O dom te põe em uma posição elevada. Agora tenha cuidado, quando você estiver numa posição elevada, você não começar a se exaltar e achar que é o máximo e agora começar a fazer isso. Nós temos exemplo de pessoas na mensagem aqui da Paraíba, da Associação Fé Perfeita, que usou isto. Usou o que tinha para poder agora fazer comércio. Então, se você for ali, você vai receber um CD, é vendido. Então, o homem se projetou de tal forma na fama que agora ele acha que deve comprar um avião para fazer o trabalho mais rápido, porque ele é sozinho. Ele tem uma igreja central e tem as filiais. Ele faz questão de anunciar para o povo: culto na igreja tal, Santa Ceia na igreja tal, Santa Ceia na igreja tal, que é ele só. Então ele quer comprar um avião. Vai lá naquele site da Fé Perfeita e vai no menu doações e observa lá. Lá tem doações até Mercado Pago, que já vai direto, onde você faz uma transação online bem rápida. E aí você vai e clica lá, você pode doar 10, 50, 100, 200, 300, 400, 500, até 1000. Vai lá. Comercialização, gente. Comercialização. Então, as pessoas estão fazendo do dom um comércio. O que é que o YouTube se tornou? Se você for ao Social Blade, você vai ver aqueles canais grandes e famosos, o quanto eles ganham. Então, e aí tem os falsos profetas que estão no YouTube pregando coisas falsas, ganhando dinheiro para pregar profecias falsas, e o povo correndo atrás e fazendo daqueles homens, fazendo deles homens grandes. Observe, nós aqui não recebemos um centavo de ninguém, não pedimos dinheiro a ninguém, nós recebemos de graça, estamos doando de graça. Então veja só,
Eu quero só deixar essa reflexão aqui para você entender. Não olhe para um homem que tem dom. Olhe para o caráter dele. Olhe se aquele homem é rendido à palavra e vive a palavra de Deus na sua íntegra, na revelação da palavra. Dons vai levar muitas pessoas para o inferno, porque eles usaram o dom para se projetar, para a sua projeção própria. Então é isso. Observe, se você for a um açude, você chegar a um lago e você estiver morrendo de sede, o que é que você faz? Você toma banho ou bebe água? Se você bebe água, isto é, você ingere a água para dentro, isto é, doador. Mas se você toma banho, isto é, dons. A água te lava por fora, se você tomar um banho, mas não mata a tua sede. Te reveste por fora, mas por dentro não. Agora, se você bebe a água entra lá dentro e sacia, serve para a tua vida. Primeiro beba a água, para depois tomar banho. Primeiro tenha o doador, para depois usar o dom. Porque quando você tem o caráter de Cristo e você usa o dom, aí sim, você irá muito bem, porque você sai do caminho e deixa Deus operar. Adolf Hitler tinha o dom de carisma, tinha o dom de ele persuadir as pessoas, ele tinha oratória, mas ele não tinha caráter. Então ele levou milhões à perdição. Muitos pastores vão levar milhões ao matadouro. Muitos pastores, por causa do dom. Aquele dom projetou ele. E agora ele tem uma popularidade imensa. Mas isso teria que acontecer. Muitos pastores, eu não vou dizer impossível não, porque não há nada impossível para Deus, mas muitos pastores, será difícil deles voltarem para o Evangelho. Jamais, porque eles já mandaram muitas almas para o inferno. E aquelas almas que eles mandaram para o inferno por sua popularidade, estão aguardando ele ir para o inferno também. Aquelas almas que estão hoje no inferno por causa da mensagem daquele pastor, estão lá no inferno esperando ele chegar lá. E por que ele não morre logo? Porque ele tem que mandar muitos para o inferno primeiramente, porque isso são anjos caídos. Tem que mandar as pessoas que não são para o inferno através da sua mensagem. Mas um verdadeiro eleito jamais será enganado. Jamais será enganado. Nós lembramos daquele mensageiro Jim Swaggart, aquele que tinha uma projeção muito grande na televisão e tudo aquilo, mas se envolveu com prostitutas. Aquele homem tinha dom, mas não tinha o caráter de Cristo na sua vida. Se envolveu com prostitutas. E se aquilo não tivesse sido filmado e denunciado, ele continuaria enganando o povo com um caráter sórdido, nojento, mas com um dom muito grande, enganando as pessoas. Mas como aquilo foi mostrado na televisão, que ele saiu com prostitutas, aí ele foi lá chorar e dizer: eu pequei contra Deus e pequei contra vocês. Se não tivesse sido denunciado, filmado, ele continuaria enganando as pessoas com o dom e continuaria com seu caráter sórdido, nojento e baixo. Preste atenção. Um eleito, eu tenho certeza de uma coisa, jamais será enganado. Que Deus nos ajude. Shalom. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta, estamos à sua inteira disposição.